Olá, eu sou o Pastor Max e hoje nós vamos trazer aqui no nosso canal um assunto às vezes muito polêmico, mas interessante, acerca das pessoas que sobem monte. Por exemplo, quando Jesus queria fazer uma ação importante que julgava ser necessário um tempo a mais de oração, Jesus subia o monte. É os relatos que temos em Lucas capítulo 6, versículo de número 12 e 13, que fala a respeito da escolha dos apóstolos, que um dia anterior à escolha dos apóstolos, Jesus subiu ao monte e orou a noite inteira. Posteriormente, ele fez a escolha dos apóstolos. Diante deste quadro, nós queremos trazer aqui uma série de vídeos para mostrarmos alguns montes que os irmãos costumam subir aqui em Fortaleza. E hoje nós vamos fazer a primeira edição desta série, que é no Monte da Taquara. Nós vamos sair daqui agora e vamos subir o Monte da Taquara e mostrar alguns pontos onde os irmãos se reúnem para fazer estas orações. Agora nós estamos de saída para o monte, vamos pegar a estrada. Aqui está eu e o Kevin, que vai ser o meu cameraman nessa viagem. Segue a gente aí, não se esquece de assistir até o final para você acompanhar aí todo esse trajeto que nós vamos fazer até a subida do monte. Acabamos de chegar aqui, pessoal, já no Monte da Taquara, e essa região aqui, ela pertence a Caucaia, mas é bem próximo de Fortaleza, é já uma fronteira com o município de Caucaia, e aqui está o monte onde os irmãos costumam orar, onde os irmãos costumam subir. Lá está uma placa indicando que ali pertence ao município de Caucaia, mas como já disse, é bem próximo de Fortaleza. Agora nós vamos iniciar a subida e mostrar alguns pontos onde os irmãos se reúnem. É claro que na maioria das vezes eles se reúnem aqui durante a noite, já à tardinha começam a chegar, mas por conta da visibilidade eu resolvi gravar esse vídeo durante o dia. Então nós vamos agora subir até ali e mostrar alguns pontos que a gente costuma se reunir e orar para buscar as bênçãos de Deus. Vejam que já tem algumas pessoas que estão subindo mesmo durante o dia, e aqui existem algumas motos, alguns carros. Mesmo nesse horário já é possível a gente perceber a movimentação de pessoas que vêm para orar. Então vamos lá, acompanhe esse vídeo até o finalzinho.
Aqui nessa pedra, a gente costumava orar aqui. Sempre que eu vinha, eu orava aqui nessa pedra. Mas aqui é um dos pontos mais baixos que a gente tem aqui no monte. E a gente tem essa visão aqui já privilegiada. E agora nós vamos nos dirigir a um outro local que é uma nascente que tem aqui, onde os irmãos também se reúnem lá, que é um dos pontos mais baixos aqui do monte. São pessoas que não conseguem subir, são cerca de 500 degraus essas escadas, porque aqui também é um ponto que não é só destinado a os irmãos que vêm orar. Eu já vi aqui nos dias de domingo, por exemplo, as escolas promovem aqui um tipo de excursão para os alunos, os escoteiros, e alguns não conseguem subir até lá em cima. Por exemplo, se for alguma pessoa já de idade mais avançada, eles podem ficar aqui nessa pedra, podem ficar ali na gruta que nós vamos ver lá, é o próximo ponto que nós vamos estar mostrando. E eu queria trazer um pouco aqui mais perto já para vocês olharem a visão que nós temos aqui de cima. Aqui é a visão que a gente tem de cima dessa pedra que eu mostrei a vocês. Essa construção é um reservatório de água que o governo fez para abastecer toda essa região. E aqui é já a visão que a gente tem desse ponto mais baixo. Agora vamos ao lugar que eu falei anteriormente, que é a nascente, para vocês terem uma ideia do que a gente vai encontrar lá também. Meus irmãos, aqui já é o nosso ponto, né, que eu havia falado anteriormente, que é a nascente que nós temos aqui. E aqui nós já temos um ambiente mais aconchegante, que é os bancos onde os irmãos se reúnem para orar. E esse é um dos pontos que é mais visitados, né, porque tem essa gruta. E aqui nós nos reunimos muitas vezes para fazer oração. Uma das coisas que nós precisamos avisá-los é, caso você queira vir à noite, aqui você precisa ter aí uma preparação com relação aos pernilongos, porque aqui à noite tem muito pernilongo, então você precisa vir bem vestido e também passar aí algum tipo de repelente. Isso vai facilitar muito a sua vida e a concentração com Deus, já que os pernilongos aqui, eles dificultam mesmo a nossa vida. Mas é este ambiente, como vocês podem ver, já é um ponto também ainda considerado um ponto dos mais baixos aqui do monte, e vocês podem perceber aí esse lugar maravilhoso. Hoje nós estamos aqui no período do verão, quando eu estou gravando esse vídeo, por isso essa vegetação seca, mas no período do inverno aqui é muito gostoso, é tudo verdinho e muito aconchegante. Agora nós vamos nos dirigir a outros pontos de oração que nós encontramos aqui também nesse monte. Meus irmãos, aqui nós nos encontramos com um grupo de irmãos que estão aqui já no monte. Esse horário são cerca de 11 horas agora, acredito. E nós vamos conversar com alguns deles, né, aqui com a irmã Jaqueline, que está aqui conosco, acredito que esteja liderando o grupo, e nós vamos entender um pouco desse propósito que eles estão fazendo aqui no monte, tá? Eu quero já passar a palavra para ela, para que ela diga um pouco dessa experiência que é de subir o monte e buscar a Deus dentro de um propósito. Amém, meus amados irmãos. Foi um propósito a qual Deus lançou no meu coração, né? Para a gente se consagrar, né, irmão? No monte. Aqui é uma bênção. Viemos buscar a face, a presença do Senhor. Viemos orar pela nação, né, irmão? Nós sabemos que a nação, ela está nas mãos do Senhor.
Mas às vezes é necessário nós clamarmos para que Deus possa ouvir o nosso clamor, né? Porque eu acredito que enquanto a igreja está no monte orando, não só no monte, né, irmão? Mas no templo, na casa, né? Do Senhor, buscando e adorando aquele que pode todas as coisas. Porque nós temos que buscar, nós estamos vivendo os últimos dias, as últimas horas, o momento, né? E a igreja, ela tem que se despertar, né? Na subida do monte. É importante, irmão. É importante a subida do monte, esse horário. É um sacrifício. Não um sacrifício de tolo, mas um sacrifício de sábio, né? Nós temos que ser sábios na presença do Senhor. Estamos aqui reunidos, né? Pelas nossas vidas, né, irmão? Nós temos que buscar pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família, né? Então, é isso que eu quero dizer neste meio-dia. Amém? Amém. A irmã Jaqueline é de qual igreja, irmã Jaqueline? Sou da igreja Nova Aliança com Deus, pastor Ricardo e a pastora Mara, ali no Henrique Jorge. Henrique Jorge. Rua? Lá na rua Teresina, 815. Amém. Então nós estamos aqui com esse grupo de irmãos que estão buscando a Deus no propósito e é muito maravilhoso encontrar os irmãos dentro deste propósito de orar pela nação, de orar pela igreja, de orar pelos irmãos, né? Então eu já quero aqui agradecer a participação dos irmãos. Desculpa estar incomodando aqui o propósito dos irmãos. E é isso, meu povo. Nós vamos subindo ali mais adiante, mostrar mais alguns pontos e não deixe de orar por nós, tá bom? Muito obrigado. Ali, meus irmãos, também é um lugarzinho onde os irmãos costumam ficar para orar. Vejam que tem vários lugares aqui, nós vamos mostrando aí a maior quantidade possível. Ok, nós chegamos aqui agora na trilha de degraus novamente e vejam só o que nos espera aqui nessa trilha. São desde lá de baixo até o lugar que tem degraus, são cerca de 500 degraus e até agora acho que nós subimos dali de baixo até aqui, são cerca de 500 degraus e acredito que nós tenhamos subido já em torno de 100, 150, mas ainda nos resta todo esse até o lugar que tem degraus, porque quando finda os degraus ainda existe outras trilhas que nós vamos seguir e chegar a outros pontos mais altos aqui nesse monte. Aqui, meus irmãos, existe uma outra trilha que vai aqui e logo lá tem um outro ponto de oração. Tem alguns troncos ali e nós vamos observar bem aqui mais ou menos, tem alguns troncos de madeira, né? Ali feitos de bancos onde os irmãos se reúnem. Já estou um pouco ofegante, não é brincadeira ter que subir tudo isso, mas é muito gostoso quando a gente está lá em cima buscando a Deus. E vem com a gente. Ali está vindo o meu cameraman, já desistindo da profissão, mas
Aqui é um outro ponto que nós achamos aqui. Eu particularmente ainda não tinha orado neste lugar, que é bem próximo ali das escadas de degraus. Eu ainda não tinha descoberto esse lugarzinho aqui, mas é um lugar bem gostoso para você vir até durante o dia e orar nesse lugar. Então, pessoal, eu aproveitei aqui até para dar uma descansada. Vejam que o barulho aqui do vento é bem forte e aqui nós achamos essa sombrinha. Aqui está a visão, né, bem aconchegante. Só o ambiente já chega a nos causar paz. Isso nos traz uma certa paz, a proximidade de Deus, porque a única coisa que está aqui ao nosso redor é a natureza criada por Deus. Isso proporciona já uma certa paz na gente, tá? Então vejam só que ambiente maravilhoso, que ambiente gostoso de vir para cá e orar. Até você que não costuma ter uma vida de oração, de meditação, você vem aqui e certamente você vai se sentir muito melhor do que os outros ambientes que você já costuma frequentar. Nós vamos te mostrar ainda muitos outros lugares aqui neste monte, então fica com a gente, nós vamos subir ainda um pouco mais e mostrar outros lugares aqui no Monte da Taquara para você. Caso você queira vir, você já vem sentindo esse clima, esse ambiente gostoso que é o Monte da Taquara. Vamos saindo desse ponto, agora vamos até outro ponto. Vejam que aqui já é bem mais fácil. Nós viemos ali por baixo, ó, por aquela outra trilha que sai também na escadaria, mas aqui eu encontrei esse caminho que é bem mais próximo e menos íngreme para ir para aquele ponto de oração que a gente estava lá agora. Aqui nós estamos já chegando ao final dos degraus. Eles vêm basicamente até aqui. E aqui já tem um outro ponto de oração que eu já vi muitas vezes aqui. Olha só, existe essa pedra e alguns irmãos costumam orar aqui. É bem legal, bem interessante a visão também. Olha só. Então é mais um dos pontos que a gente consegue vir, ter acesso e buscar a Deus. Vamos seguir a outros pontos. Nós estamos aqui em mais um ponto, meus irmãos, que a gente costuma reunir-se para orar. Vejam só que maravilha, é sempre assim, essa ventania, essa brisa muito forte, muito gostosa. E o Kevin vai mostrar agora a visão que a gente consegue ter daqui. A gente consegue ter uma visão bem nítida, bem linda de toda a cidade. Aqui pega Fortaleza, Caucaia, né? E vocês estão aqui desfrutando junto com a gente desse momento. Aqui é mais um dos pontos que a gente costuma subir para orar. E eu aproveito em cada ponto para descansar um pouco, né? Porque a gente cansa bastante subindo essas escadarias. Nós vamos para um outro ponto agora que eu particularmente gosto muito aqui do monte, gosto de orar nesse ponto, e nós vamos seguir até esse outro ponto, quando eu descansar um pouco mais. Meus irmãos, nós encontramos aqui com o irmão Robert, que também sobe o monte há bastante tempo e gosta aqui do Monte da Taquara, e ele vai falar aqui o seu nome, a igreja que ele faz parte, e dar um pouco do testemunho dele também. Nós precisamos falar aqui um pouco até
com a voz mais alta, um entonamento mais alto por causa do vento que é muito forte aqui, e à noite também é assim, como durante o dia. O irmão Robert vai falar um pouco do testemunho dele, o que Deus fez através da vida dele aqui, né? O que Deus fez na vida dele, melhor dizendo, através desses atos, né, de fé de subir o monte. Saúde da amada igreja com a paz do Senhor, meu nome é Robert, estou aqui para falar um pouco da palavra do Senhor e falar um pouco da minha vida. E eu sou lá do Planalto Ayrton Senna, me congrego lá na igreja Assembleia de Deus Caminhando para Jesus, e através dessa subida de monte aqui, Deus tem feito maravilhas na minha vida. A primeira vez que eu subi neste monte, o Senhor fez algo dentro da minha vida, como se fosse transformar a água para o vinho, porque muitas vezes eu fui para a casa do Senhor e muitas vezes eu procurava o Senhor, mas o mundo estava para nos tragar, estava para me tirar do caminho. E no dia que eu subi este monte aqui, Deus fez algo na minha vida sobrenatural. Às vezes a gente estamos numa situação de escassez, às vezes nós estamos clamando ao Senhor, por mais que nós sejamos do mundo, mas nós estamos pedindo uma libertação para dentro de nós. Às vezes está faltando algo dentro da nossa casa. E esses últimos dias para cá, eu tenho visto e vivido o sobrenatural do Senhor. Está com uns 6 meses para trás, eu estava sem trabalhar e Deus disse para mim que não ia faltar nada dentro da minha casa. E não faltou nada. Isto é um sobrenatural nas nossas vidas, porque a Bíblia vai dizer que se a gente buscar primeiro o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso que Deus tem para a nossa vida. Enquanto a gente busca o reino dos céus, essas coisas da terra é besteira para o nosso Deus, para Deus nos dar. E eu digo para vocês, o meu irmão Max aqui, que é lá da Vila Peri, eu tenho certeza que esses vídeos que ele está fazendo, como Deus tem me falado, que não é em vão, é para muitas pessoas que estão precisando da palavra do Senhor. Todas as vezes que a gente busca o monte, é quando a gente se fortalece mais, porque é aqui em cima deste monte que a gente se fortalece. E a Bíblia vai dizer que quando Deus subia ao monte, ele se fortalecia e conversava com o Pai. E tanto foi Abraão, tanto foi Moisés. Então, desse jeito Deus fala com nós. Às vezes nós estamos aprisionados naquele mundo lá embaixo, mas quando a gente sobe aqui, que a gente vem buscar a presença do Senhor, a gente sai daqui fortalecido, uma nova pessoa para guerrear lá embaixo. É isso que eu venho fazer aqui, ó. Eu venho fazer aqui, me encher, e quando chegar lá embaixo é a hora que a gente guerreia, porque lá embaixo é o campo de batalha. E aqui é um campo que a gente se refugia, porque este local aqui, ó, como pode ver, este local aqui é muito requerido por muitos, porque aqui há uma presença muito boa, é a presença do Espírito Santo que está aqui a nos rodear. E a Bíblia vai dizer, onde tiver 1 ou 2 reunido no meu nome, ele está no meio, pois ele está aqui no meio. Antes de eu falar isso para você, ele já estava aqui, porque ele já tem planejado tudo neste dia. Amém. Nós louvamos a Deus, agradecemos aqui o testemunho do irmão Robert e peço a você que fique conosco. Nós vamos subir ainda um pouco mais, mostrar outros lugares aqui no monte. Nós pretendemos subir até lá em cima. Eu tenho uma história para contar a vocês de algo que aconteceu comigo lá em cima, o que chamamos lá do topo do Urubu, que é lá no último ponto aqui dessa serra, dessa montanha, e nós vamos subir lá e eu tenho um testemunho para contar algo que aconteceu comigo lá, muito interessante, sobrenatural, você vai gostar muito, então fica com a gente até o final. Eu já agradeço aqui mais uma vez o irmão Robert e peço a bênção de Deus sobre a tua vida e sobre a vida dos teus.
Eu parei aqui, que eu já estou suado, muito cansado, muito ofegante. Mas vejam aqui, que brisa, que coisa maravilhosa. Aqui é mais um ponto que os irmãos se reúnem, mas esse não é o último ponto aqui do Monte da Taquara. Aqui do lado está uma casa, na verdade é um quarto onde abriga também os equipamentos das antenas de transmissões, e tem aqui pessoas que ficam aqui. Geralmente a gente não costuma ficar aqui nesse ponto para orar, para não atrapalhar também o sono das pessoas que moram aqui, né? Na verdade são vigilantes que se revezam, e a gente não fica muito aqui nesses pontos quando a gente vem à noite para orar, para não atrapalhar o sossego desses trabalhadores, né, que fazem a segurança aqui do monte. Inclusive esse é um dos montes mais seguros que a gente tem aqui em Fortaleza. Geralmente se ouve falar em assaltos em outros montes que são visitados aqui em Fortaleza. Inclusive nós vamos fazer uma série, né? E esses montes, pelo menos mais 2 montes, vão estar incluídos aqui nessa série em um outro vídeo. E então se inscreve aqui no nosso canal para que você tenha a notificação aí, ative o sininho para os outros vídeos que nós vamos lançar aqui desta série. Próxima aí nós vamos estar lançando esses vídeos, então não deixe de se inscrever aqui. Mas nós ainda vamos subir ali ao ponto mais alto desse monte, para que a gente encerre lá esse vídeo. E eu tenho uma história muito legal para contar, algo sobrenatural, talvez não seja tão muito legal, mas é algo sobrenatural que eu particularmente vivi ali nesse monte, quando eu vim aqui passar 2 dias de jejum e oração aqui em cima desse monte. Então eu quero mostrar esse ponto lá para vocês e contar essa história. Então vamos continuar subindo, já descansei um pouco, nós vamos continuar subindo lá. Meu cameraman está ali agora descansando, porque senão a gente não conclui este pequeno documentário. Chegamos no topo aqui dessa montanha, mas existe uma cadeia de montanhas aqui. Se vocês olharem para lá, vocês vão ver que existe um pico bem mais alto lá em cima. Aqui é uma cadeia de montanhas, e essa aqui que nós acabamos de subir, chegamos ao topo dela, mas tem pessoas que sobem até lá também. Inclusive há um irmão que faz tempo que ele mora lá em cima, ele desce aqui uma vez por outra para pegar algum tipo de alimento. Ainda é umas 2 horas, 1h30 de caminhada até o topo mais alto aqui que os irmãos costumam ir. Eu particularmente nunca fui lá, só fui até um pouco da trilha, né, o meio da trilha, e retornei. Mas existem outros pontos aqui muito legal, muito interessante. E aqui é a visão que a gente tem. Agora, nesse momento, é muito quente, a gente costuma ficar muito cansado. Então, não é um horário que eu costumo muito subir. Costumo subir aqui sempre à noite, mas a visão que a gente tem de um lado aqui da cidade, né, acredito que aqui já é Maracanaú, esse lado, para lá é Caucaia, para cá é Fortaleza. Então, é uma visão muito agradável, muito gostosa. A gente já subiu aqui várias vezes para orar nesse lugar. E o ponto que eu falei, que tive uma experiência sobrenatural, é bem aqui. Nós vamos descer lá agora e eu vou sentar, vou descansar um pouco, e nós vamos falar um pouco sobre essa experiência. E se você já teve alguma experiência também com a subida de monte, né, um testemunho ou algo que você viu assim de sobrenatural, não esquece de deixar aqui nos comentários para que a gente possa também compartilhar essas experiências, boas ou ruins, porque aqui é um ambiente sobrenatural e você certamente vai ter muito mais coisas boas do que coisas ruins, mas acontecem algumas coisas fora do cotidiano, fora do comum. Isso também é interessante
para quem vive essa espiritualidade, né, que busca as coisas além da matéria, além das coisas que são físicas, além do material. Então isso é muito interessante e é isso que as pessoas buscam aqui no monte, essa espiritualidade, é buscar esta coisa sobrenatural. Então vamos lá e nós vamos contar um pouco ali na sombra, que eu não aguento esse sol por muito tempo. Pessoal, foi bem nesse ponto aqui, que dá acho que 10 metros, 20 metros de distância daquele ponto onde nós estávamos agora por último, que é o topo. Nós resolvemos acampar aqui, ficar 2 dias de jejum e oração. Eu e mais 2 irmãos, o irmão Otávio e o irmão Francisco. E nós fizemos esse propósito aqui, chegamos numa sexta à noite, e nós tínhamos o propósito de ficar até domingo à tarde. E assim nós fizemos. E trouxemos uma lona, armamos aqui nesses paus, porque tinha aqui um temporal, tinha chuva, era à noite, fazia muito frio também. Nós trouxemos redes, né? Nós armamos as redes, que é algo típico aqui do Nordeste. E por volta da madrugada, quando a gente parou para descansar um pouco, deitar, era uma noite chuvosa. E o interessante é que quando nós nos deitamos, né, armamos as redes, nos deitamos, eu comecei a cochilar imediatamente, né? Eu comecei a cochilar por causa do cansaço e tudo. E eu ouvi nitidamente uma voz de um ser que falou o nome de um demônio. O nome desse demônio era Xangô. E eu lembro, pelas experiências que eu já tenho, que esse demônio, ele atua muito na área de acidentes. Eu já tive alguns testemunhos, experiências, né, com esses demônios que atuam na área de acidente, e eu sabia que era um demônio que atuava na área de acidentes. Eu ouvi esta voz falando esse nome. E imediatamente, após ouvir essa voz, a minha rede, a corda que a gente tinha armado, ela desatou. Ela desatou aquele nó, e eu cheguei a cair, né? E o lugar era bem íngreme. Eu cheguei a cair, bati as costas no chão, estava um ambiente muito cheio de lama, de chuva, né, naquela noite. E eu bati no chão e fiquei sem entender nada, né? Até que eu estava cochilando, já estava um sono bem confortável. E eu sequer sabia que tinha sido eu que tinha caído, porque foi uma pancada, eu ouvi a pancada, mas até associar que foi eu que caí, não é? Ficou uma coisa assim muito no ar. O que foi que aconteceu? Mas quando eu percebi, eu estava caído, as costas no chão, a rede que eu estava dormindo ficou cheia de lama, cheia de sujeira. Mas enfim, essa foi a experiência que eu tive naquele dia, né, com essa situação assim sobrenatural, espiritual. E não foi só as experiências que eu já tive aqui nesse monte. Eu já tive experiências, por exemplo, de fazer campanhas aqui no monte por pessoas que estavam aprisionadas no vício das drogas, que estava desesperada, né, pensando até no suicídio, porque não aguentava mais viver uma vida aprisionada no vício das drogas. Os pais trancavam ele com correntes em casa, porque os pais não queriam vê-lo morrer, né? Se trancava todas as janelas com grades e correntes, e ele pediu para que eu ajudasse, e a proposta que eu fiz para essa pessoa foi que nós subíssemos ao monte 7 dias consecutivos. E para a glória de Deus, durante esses 7 dias consecutivos, essa pessoa subiu comigo, obedeceu ali as orientações que Deus tinha nos dado, né? E essa pessoa ficou bastante tempo na igreja sem se envolver mais com drogas. E essas foram algumas das experiências que nós tivemos aqui no monte. Experiências boas, como vários outros que os irmãos observaram durante todo esse vídeo, né?
que subiram o monte, que sobem o monte, têm várias experiências de fortalecimento, de mais graça na presença de Deus, de firmeza, deixando bem claro, né, que a gente entende que há muitos que não têm essa cultura de subir ao monte, mas nós respeitamos muito. Eu, durante algum tempo da minha caminhada cristã, eu até criticava quem subia ao monte, até perceber que era, na verdade, uma desculpa que eu dava para não buscar mais a Deus. Então, a partir do momento que nós buscamos a Deus, que nós nos disponibilizamos, porque uma coisa é você orar dentro da igreja, eu também já fiz propósitos dentro da igreja, de estar 2 dias ali buscando a Deus, orando, jejuando, e Deus operou grandiosamente. Mas outra coisa também é nós termos esse desafio de entregar mais, de se esforçar mais, de buscar mais de Deus e subir a um lugar como esse que exige esforço, que nos distancia ali da sociedade, e nós temos uma vivência aqui mais próxima com a natureza. Isso é muito interessante. Nós vamos aqui já finalizando esse vídeo com esses testemunhos, e eu sou muito grato a você que assistiu até o final esse mini documentário, né, que nós fizemos aqui. Agradecer a todos vocês que cooperaram conosco aí, dando seus testemunhos, aos irmãos que participaram com a gente aqui, sem nenhum roteiro já predestinado, nós conseguimos chegar até aqui. E peço a você que se inscreva no canal. Se você quiser ajudar também, perceba que nós temos algumas dificuldades ainda com relação aos materiais de gravação, mas eu agradeço a você. Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas e ativa o sininho para você participar dos outros vídeos que nós vamos falar no próximo documentário, que é esta série sobre montes que nós estamos trazendo aqui. Eu ainda pretendo ir pelo menos em mais 2 montes, mostrar as peculiaridades de cada um deles, assim como fizemos nesse. Forte abraço, até o próximo vídeo, a paz do Senhor Jesus seja convosco.